Bem, assim vamos dar início à sessão da abertura da sexta jornada pedagógica de educação ambiental. Assim, chamo ao palco ao presidente, em representação do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Francisco Teixeira, o vereador de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernández, a diretora do agrupamento de escolas, Esa de Queiroz, Eugenia Coelho, o presidente da Direção Nacional da Arte, Dr. Joaquim Ramos Pintos, e o presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Couto Lima. Vamos aguardar un minutinho que está já a espera a diretora do agrupamento de escolas. Uma é porque mesmo Lisboa é um porto que recebe toda a gente. E normalmente recebe as pessoas neste rio de solidário, ou mulheres, que saiam Lisboa não existir. O que fizemos para ser capital verde europeia? Então a primeira coisa foi excluir o protesto. Também aqui mesmo neste sítio onde estamos hoje, estamos a pulsar o processo de reutilização da água para diminuir o consumo da água potável. Segunda razão, porque somos capital verde, é pelo verde. Nos últimos anos, fizemos mais de 300 hectares novos de áreas verdes. E isso tem um grande significado. Dá mais sombra, tem mais árvores, combate melhor a onda de calor. Lisboa tem outra característica
muito importante, é termos um solo extraordinário e, portanto, temos que fazer muito mais do que fizemos no passado em relação à energia. E, de facto, nos últimos 10 anos, apostamos forte na eficiência energética, apostamos forte na energia renovável. Estamos a dobrar, nos últimos anos, a nossa instalação de fotovoltaica na cidade. Uma cidade precisa de mobilidade, precisa das pessoas poderem circular, terem acesso ao transporte. E essa foi uma aposta que começámos com os motos suaves, nomeadamente com as bicicletas, com os trotinetes, com esses meios que hoje parece que fazem parte da cidade há muito tempo, mas também na grande aposta do transporte público e no passo social. Há uma matéria absolutamente essencial que são os resíduos. Começámos também a evoluir o aumento todos os anos da matéria reciclável. Eu acho que o Júlio talvez percebeu isso, percebeu que nós evoluímos muito e percebeu que temos uma ambição para o futuro. E acho que essa foi a razão de ter escolhido finalmente uma cidade do sul da Europa, a única capital do sul da Europa que tem a Não é por sermos lineares, é porque evoluímos e queremos evoluir mais. Así vamos a dar inicio a la sesión de abertura. Vai comenzar a doutora Eugenia Coelho, directora do Agrupamento de Escolas SDQ2. Boa tarde a todos. A minha papel aqui hoje é apenas de vos dar as boas-vindas, agradecer a honra que nos deram de poder receber aqui estas jornadas tão importantes para a cidade de Lisboa, mas também, sobretudo, para a educação, e dizer-vos que estaremos sempre, esta escola, este agrupamento, estará sempre disponível para, contando com a nossa dinâmica, articular com outras instituições para, em prol dos nossos amigos e da nossa comunidade, construirmos uma cidade mais verde. Muito obrigado, Sr. Vereador, muito obrigado a todos os presentes na mesa. Desejo, do fundo do coração, desejamos todos o nosso agrupamento, que estas jornadas venham ao encontro das expectativas de todos, sobretudo das vossas, e que sejam, que possam permitir melhores trabalhos mais próximos dos alunos, fazendo com que eles sejam cada vez mais interventivos, participativos na comunidade que os recebe. Muito obrigada. En segundo lugar, falar a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, a doutora Ruth Lima. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a Sra. Evangélica da Salles, a Transporte de Lisboa. Queria cumprimentar o Dr. Francisco Teixeira Tajas e Português do Ambiente, a Dra. Eugénia Coelho, diretora do Movimento da Escola de Santa Lós, e o Dr. Joaquim Ramos Filho, da ASP, e também recebemos uma consideração especial há 10 anos pela Escola Nova, amiga, que está a fazer sempre um prazer vê-la também. Depois, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, queria naturalmente também dar as boas-vindas a todos os participantes, a todos os intervenientes nestas jornadas de educação ambiental, promovidas pela ASP, e dizer que é um prazer muito grande para a Junta de Freguesia dos Olivais ter-vos a todos aqui neste âmbito, e é também um prazer acrescido que a ASP tivesse encontrado na Freguesia dos Olivais uma oportunidade de excelência para levar a efeito a 26ª edição destas jornadas. Depois, dizer-vos que, até em jeito de alguma graça, dizer-vos que aquilo que viram aqui protagonizado pelas nossas crianças foi algo que foi preparado naturalmente para vos presentear numa primeira abordagem, mas queria frisar que a verdade é que as nossas crianças são sempre assim naquilo que toca às questões ambientais e às questões de preservação do ambiente, da natureza e da própria vida humana.
E, portanto, as nossas crianças nos conhecem. Este não é o meu momento de fazer uma intervenção alongada, estou aqui para prestar as boas-vindas, mas fiquei muito emocionada com as nossas crianças e não posso deixar de frisar isto. A Junta de Freguesia dos Olivais tem ao seu cargo todos os dias cerca de 1.600 crianças, tanto em termos curriculares, pedagógicos, como também em termos da responsabilidade que é confeccionar as refeições todos os dias no Centro de Educação dos Olivais, e nós acreditamos com muita convicção que é através das crianças que nós podemos educar a sociedade não só de hoje, como a sociedade do amanhã, em relação a outras questões, naturalmente, mas com maior cuidado e especificidade em relação às questões da preservação do ambiente, às questões ambientais. E, portanto, eu depois falarei melhor disto mas de qualquer das maneiras dizer-vos que a alegria que viram nas nossas crianças é efetivamente a alegria da Junta de Freguesia dos Olivais e das nossas comunidades escolares na vivência do dia-a-dia em termos de educação pedagógica. Por último, desejar-vos fazer votos de que tenham aqui umas belíssimas, que tenhamos todos umas belíssimas jornadas pedagógicas e que todos possamos tirar os devidos frutos para podermos aplicar das nossas vidas do dia-a-dia enquanto responsáveis políticos, enquanto responsáveis da educação e enquanto responsáveis do ambiente. Muito obrigada a todos. En tercer lugar, en representación de la Presidencia de la Agencia Portuguesa do Ambiente, nos falará o Dr. Francisco Teixeira. Então, boa tarde a todos. Excelentíssima Eugénia Coelho, diretora do Agrupamento de Escolas Essa de Queiroz, excelentíssima Ruth Lima, presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, caríssimo José Sofrantes, vereador de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, meu caro amigo Joaquim Ramos Pinto, presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, caríssimos participantes destas jornadas na sua edição número 26. Lisboa, capital verde europeia, recebe este ano as 26ª Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, um dos mais relevantes espaços de reflexão e troca de experiências no domínio da educação ambiental que se realiza em Portugal. Esta iniciativa de uma ONG nacional, em parceria com 2 autarquias, decorre num espaço de ensino que congrega tanto um vasto número de entidades parceiras, públicas e privadas, como uma ampla e especializada audiência entre docentes, técnicos, animadores e investigadores. Há, pois, neste concreto contexto, matéria para exaltarmos sucesso, fruto de diálogo mantido, trabalho conjunto paulatino e abrangente compromisso. Esforço diário, ininterrupto, que há décadas se desenvolve em Portugal, com mais ou menos agenda mediática. A Agência Portuguesa do Ambiente mantém continuado acompanhamento aos projetos da ASPIA. Partilho do seu orgulho no sucesso que tem vindo a ser alcançado ao longo de muitos anos e gerações. Se procurássemos recordar os pressupostos da cooperação entre as tutelas de educação e ambiente, o protocolo de cooperação original foi celebrado em 1996, encontraríamos de imediato o reconhecimento comum da educação ambiental como prioridade entre as políticas públicas das 2 tutelas e a necessidade de desenvolver a educação ambiental nas escolas do ensino pré-escolar, básico e secundário. Tal cooperação, renovada nos quadros dos diversos compromissos internacionais, Rio, Tessalónica, Joanesburgo e Vilnius, requeria múltiplas sinergias a privilegiar entre as entidades tuteladas. O apoio à realização de projetos escolares, o estímulo à criação de redes de escolas que estimulem projetos a nível nacional, regional e local em parceria com outras entidades, a colaboração permanente de professores na dinamização de projetos, o apoio à realização de projetos que sejam desenvolvidos por organizações não governamentais de ambiente. Para intensificar a implementação da cooperação entre estas tutelas, reconheceu-se desde 1996 a pertinência da colocação de docentes em mobilidade via destacamento em organizações não governamentais de ambiente para a coordenação de redes de projetos escolares junto destas comunidades.
É o caso da ASPO e do Joaquim Ramos Pinto, presente, que aqui se felicita publicamente pelo trabalho desenvolvido. Esta rede de professores com competências técnico-pedagógicas específicas para a coordenação e dinamização dos projetos desenvolvidos por organizações não governamentais de ambiente tem exemplarmente permitido a difusão de práticas inovadoras na realização de projetos, a formação de professores de diversos níveis de ensino e o alargamento da educação ambiental aos cidadãos em geral. Mas a educação ambiental deve ser um processo de aprendizagem ao longo da vida, de forma a promover uma cidadania informada e ativa que garanta o envolvimento e o compromisso de cada um de nós e das organizações que integramos com um futuro sustentável. Os princípios orientadores de uma estratégia no domínio da educação ambiental para a sustentabilidade devem visar uma cidadania interveniente, capacitando crianças e jovens, mas também a sociedade civil, os agentes económicos, os decisores e os técnicos da Administração Central, Regional e Local, assinalavam os ministros da Educação e do Ambiente na apresentação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental em 2017. Estes desafios exigem de todos nós uma capacidade crítica que promova uma resposta efetiva na alteração de comportamentos mais conscientes e mais sustentáveis, repensando e reequilibrando a nossa forma de agir enquanto cidadãos responsáveis pelo planeta. Foi com base nestes princípios que se definiu a ENEA, sob a qual se reconhece e privilegia um trabalho temático e transversal capaz de garantir os compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade. Entre estes destacam-se, naturalmente, o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030. Este compromisso nacional integra 16 medidas enquadradas por 3 objetivos estratégicos: educação ambiental mais transversal, educação ambiental mais aberta e educação ambiental mais participada. Estes objetivos estão ao serviço de 3 pilares centrais da política ambiental: descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular e valorizar o território. Deve salientar-se que no quadro da ENEA 2020, através de avisos específicos do Fundo Ambiental, foram já apresentados de 2017 a 2019 570 candidaturas a financiamento de projetos de educação ambiental. Foram-se apoiados 122 projetos, com taxas de cofinanciamento dos 70% e os 95%, no valor de quase 5 bilhões de euros. Os projetos apoiados até agora foram de 34 projetos de organizações não governamentais do ambiente, 28 de outras associações, agências e fundações, 24 empresas, 5 estabelecimentos de ensino e 31 entidades oriundas da administração pública. Em 2020, serão lançados novos avisos do Fundo Ambiental, especificamente enquadrados nesta Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no valor já previsto de 1,5 milhões de euros. Há, portanto, reconhecimento público generalizado, até especializado, académico e internacional, da ENEA 2020. Estamos, pois, em condições de iniciar um processo de revisão participada desta Estratégia Nacional, visando a sua continuidade pós-2020. Contamos, naturalmente, com todos os presentes. Portugal está no grupo de países onde mais pessoas reciclam, 77%, e dos que mais afirmam poupar na água em casa, 36%. O país também se destaca pelo elevadíssimo número de pessoas, 99%, que dizem que é importante defender o ambiente, conforme os dados desta semana conhecidos do Eurobarómetro. Contudo, pelo contrário, para poupar o ambiente, os portugueses são dos que menos compram produtos em segunda mão, 6% contra 21% na Europa, e dos que menos evitam viagens desnecessárias de carro, de novo 6% contra 21% na Europa, ou mudam os seus hábitos alimentares, 11% versus 19%. A compra de produtos locais também é um hábito em Portugal, 26%, bem menos comum
do que na União Europeia, 42%. Portugal é, aliás, o quarto país onde as pessoas menos defendem que mudar a forma como consumimos é uma das melhores formas de combater os problemas ambientais. Apenas 24% concordam com esta ideia. A mudança de hábitos de consumo é a medida mais importante para os europeus, mas em Portugal esta é ultrapassada pelas mudanças na produção e comércio, 31%, investigação científica, 25%, legislação ambiental mais apertada, 25%, ou multas mais pesadas, 28%. Continuamos todos os dias, em todos os atos, a carecer de todo o senso. Saudações finais para os nossos anfitriões do agrupamento de escolas Essa de Queiroz, que mostram um forte propósito e empenhada ação nas matérias de sustentabilidade, assumindo a sua pública responsabilidade nos processos de educação ambiental na sua comunidade. Ao município de Lisboa, que nos orgulha pelo exemplo e distinção como capital europeia. À Associação Portuguesa de Educação Ambiental, organização governamental de ambiente de âmbito nacional, que continua fortemente a desassossegar mentalidades e a promover boas práticas de cidadania. Aos presentes, a todos nós, que continuamos teimosamente a assumir o compromisso de pensar e atuar coletivamente em projetos de educação ambiental para a sustentabilidade. Bom trabalho. Em primeiro lugar, vai falar o presidente da Direção Nacional da ASPE, o Dr. Joaquim Ramos Pinto. Muito boa tarde. Cumprimentar os parceiros de mesa, os nossos parceiros desta organização e também, que não está na mesa, a Lisboa Nova, aqui também um agradecimento dos nossos contactos, quando ainda pensávamos apresentar a proposta para a organização destas jornadas em Lisboa, umas jornadas que se vão organizando cada ano numa região do país e que já passou por praticamente todas, não todas, mas quase todos os distritos do país, incluindo o arquipélago dos Açores e da Madeira. Começo por realçar e felicitar a organização, as pessoas que estiveram envolvidas na organização, representantes dos diferentes parceiros, da Freguesia dos Olivais, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa Nova e a equipa da ASPE, a forma como conseguiram, na minha iniciativa, na perspectiva da direção, encontrar os mecanismos, encontrar as estratégias que, de uma forma, respeitando as ações e respeitando o papel e as funções de cada um, fomos trabalhando, penso que sem dificuldades, e conseguimos aqui ter uma boa equipa que efetivamente resulta nestas jornadas, e esperando que elas sejam bastante profícuas e que possam deixar-nos aqui mais algum alento, mais alguns desafios, mais alguns compromissos. Portanto, em termos de protocolo, nestas circunstâncias que vivemos pelo vírus Covid-19, gostaria de esclarecer que a organização decidiu avançar com a realização destas jornadas, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde para eventos públicos e eventos de massa. Foi elaborado um plano de contingência para prevenção e resposta ao vírus Covid-19, conforme a informação enviada a todos os participantes. Com esta informação, várias pessoas assumiram não participar, umas por terem estado há menos de 14 dias em zonas afetadas, nomeadamente no norte da Itália, outras por receio de contágio, e hoje tínhamos contacto de pessoas que de alguma forma se encontraram em estado febril ou que foram diagnosticadas de faringite, mas que não quiseram vir. Portanto, a todas essas pessoas que decidiram não vir para prevenir um risco de contágio, um agradecimento também público pela responsabilidade que tiveram. Outras pessoas não estão por vários motivos, por fragilidade de saúde ou de familiares, não quiseram estar expostos. Portanto, nós tivemos um pouco mais de 300 inscritos e teremos, de momento, pelas informações que nos foram chegando, uma quebra de 30 a 40 pessoas que não puderam ou não quiseram ou tomaram a decisão de não estar. Portanto, a todos, neste momento de início das jornadas, pedimos o máximo de contenção
aproximação mais efusiva deste caráter que nós temos, os latinos e os portugueses em especial, de uma aproximação. Portanto, gostaríamos de reforçar aqui uma vez mais este papel que nos cabe a cada um de nós, enquanto educadores, enquanto agentes sociais, mas também como pessoas e profissionais que vamos estando em contacto, grande parte de nós, com grande parte também de pessoas de comunidade. Portanto, é um vírus que se expande muito rapidamente em comunidade e aqui, portanto, alertar e tomarmos esta consciência de que vamos falando, vamos conversando, vamos tentando minimizar o risco, que naturalmente nestes 3 dias vamos ver um grande aumento. Portanto, eles estão a aumentar os números quase, não digo à hora, mas de dia a dia, certamente que estão a aumentar e vão aumentar, e temos que nos preparar para isso. Desejar a todos uma confiança e vamos ajudar também entre nós a que este problema influencie o mínimo possível nas atividades, mas sempre com consciência e responsabilidade. Isto também nos ajuda a refletir outros fenómenos extremos, outros fenómenos ambientais que nós vamos sentindo cada vez mais e que nos ajuda a refletir, e estas jornadas também servirão para isso. Vão trazer-nos temas que certamente nos vão deixar em debate preocupações, desafios, questionamentos que todos nós temos que abraçar, todos nós temos que decidir o que fazer, de que forma é que nós temos que criar esta responsabilidade coletiva, este compromisso individual para conseguirmos ultrapassar essas dificuldades resultantes desta crise ambiental e, em concreto, esta crise climática. Portanto, estes temas vão-se congregando, estes temas vão estando na ordem do dia e servirão para encontrarmos aqui novos desafios à educação ambiental, uma educação ambiental, como já referi, transformadora, crítica, uma educação ambiental cada vez com maior necessidade de intervenção, de participação dos cidadãos na definição das políticas locais e políticas nacionais. E estas jornadas irão naturalmente, através do tema educação ambiental como transformador para a construção de ecocomunidades, trazemos os espaços de diálogo e de reflexão através dos 4 temas que todos nós conhecemos e que foram distribuindo diferentes comunicações, diferentes propostas de comunicações, de projetos da sociedade civil, de investigações, portanto, académicos, trabalhos académicos que vão estar aqui apresentados, mas também parcerias ao nível local, ao nível regional, nacional e também ao nível da cooperação com os países de língua portuguesa e ao nível internacional com os projetos Erasmus, por exemplo. São aprendizagens, experiências que todos nós temos que, da minha perspectiva, que sentir, temos que vivenciar e depois precisamos de partilhar. Estes são os momentos de partilha de todo este trabalho que cada um de nós vai desenvolvendo no seu dia-a-dia, nas suas comunidades educativa, científica, académica, social e por aí fora. Portanto, certamente que nos vamos conhecer um pouco mais nestes 3 dias e certamente que são estes laços, estas relações que fortalecem o campo da educação ambiental. Neste início das 26ª Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, gostaria de lembrar, muitos sabem, outros não saberão, que este ano, em junho, a ASPIA completa o seu 30º aniversário. São 30 anos que são feitos não só de dias, de semanas, de meses, mas de colaboração de muitas pessoas que têm sido empenhadas em levar a cabo esta missão da Associação, mas também empenhadas no reforço do papel da educação ambiental em Portugal, nos países da CPLP e na Europa. Foram anos feitos de pessoas, colaboradores, empresas, instituições que se dedicam a tornar o nosso dia-a-dia, aqueles que estão na associação, os dirigentes, os corpos sociais, os colaboradores, os coordenadores de projetos, os coordenadores dos núcleos de Bragança, Viseu, Aveiro, Lisboa e Faial, Braga, que está agora no seu início, a ser constituído esse núcleo. Portanto, a todas estas pessoas, muitas delas invisíveis, mas que trabalham no dia-a-dia enquanto voluntários, o nosso agradecimento e dizer que esta direção está com força e com vontade de continuar a reforçar esse papel e essas dinâmicas que têm vindo a ser sentidas, e aqui agradecer o reconhecimento pela Agência Portuguesa de Educação Ambiental, do Dr. Francisco Teixeira, efetivamente o trabalho que vamos fazendo em conjunto e colaborando, nem sempre estamos nos mesmos pontos, e isso é bom, nem sempre concordamos com tudo, discutimos, mas chegamos naturalmente ao que é um desafio
de cada um de nós na definição e na concretização destas práticas e destas políticas. Pretendemos uma sociedade ambientalmente mais responsável e socialmente mais justa. É por isso que estamos aqui, é por isso que trabalhamos no nosso dia-a-dia. Neste momento de partilha com estas pessoas e estas organizações de diferentes setores da sociedade civil, da administração, agradecemos a todos aqueles que acreditam no papel pedagógico e social e político que a ASPE tem vindo a desenvolver e destacamos, naturalmente, e reforço aqui, destacamos o trabalho dos núcleos e todos estes voluntários e pessoas invisíveis que nos ajudaram e que estão a trabalhar para que estas jornadas também possam ter o seu sucesso. A todas as pessoas esse é o nosso reconhecimento, dizer que foram 30 anos, ou estão a ser completados 30 anos, e naturalmente queremos reforçar aqui o papel da juventude. Temos aqui um grupo de jovens, um grupo que nós temos vindo, em termos da direção, apoiado para a criação da Agência Jovem Notícias, um grupo de jovens que queremos que estejam presentes, um grupo de jovens que pretendemos tê-los nestes momentos, nos projetos e nas iniciativas que vamos levando a cabo neste país. Queremos apoiar, queremos ter junto de nós cada vez mais jovens. Nós queremos terminar com esta ideia que muitas vezes aqui os políticos trazem nos seus discursos. Vamos discutir e encontrar soluções para os jovens, para o futuro, para as sociedades vindouras. Não, nós temos que encontrar soluções para as sociedades hoje, com os jovens hoje e com as crianças hoje. Nós queremos ter as crianças e os jovens a discutir connosco as políticas, a ter acesso à informação, a ter acesso ao conhecimento técnico, ao conhecimento científico e às opiniões políticas, às opiniões técnicas. E daí nós consideramos importante também que as políticas ao nível municipal, ao nível de freguesia, ao nível nacional, tenham em conta esse papel de jovens. E por isso nós queremos deixar aqui uma proposta, um desafio à Agência Portuguesa de Ambiente, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Educação, que comecemos a pensar conjuntamente no papel, na importância do papel que a Estratégia Nacional de Educação Ambiental desempenhou nestes anos em que esteve a ser executada, desenvolvida, mas agora é muito importante avançarmos para um processo de avaliação coletiva, um processo de avaliação participativa com todos os atores e trazer os jovens a dar uma opinião sobre a implementação dessa estratégia. E pretendemos, gostaríamos que neste processo de avaliação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental pensássemos num período de 10 anos, não podemos estar a pensar num plano de 3 anos, num plano de 2 anos, precisamos de pensar num período onde uma geração possa estar envolvida e possamos ver os efeitos e os resultados que a aplicação dessa estratégia tem. 3 anos, nós, em termos da ASPE, reconhecemos o papel da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, conseguimos ver a mobilização, a capacidade de mobilização de muitos grupos. Algumas escolas que tiveram apoio, são muito poucas. Pretendemos que a estratégia triplique, quadriplique o financiamento. Falou-se em 5 milhões e algo. É importante, é muito importante e foi muito importante para consolidar, para desenvolver determinados projetos. Mas precisamos muito mais para alargar, para consolidar e alargar a participação. E os jovens, é muito importante que esta estratégia venha a identificar o papel dos jovens, porque a primeira, esta que ainda está a ser desenvolvida, não tem esse papel claramente, ou pelo menos visivelmente, através das ações das propostas. Claro que indiretamente estão, e há muitos jovens que beneficiaram com isso, mas gostaríamos de ter o envolvimento dos jovens neste processo de avaliação e na proposta da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Em nome da direção da ASPE, desejo o maior sucesso a todas e todos os participantes que contribuirão para o debate através das comunicações, reflexões, mas também da partilha de experiências, com vista à continuidade e ao aprofundamento das temáticas abordadas, e que possibilita o desenvolvimento de parcerias e de projetos de cooperação futuros. Agradeço mais à Câmara Municipal de Lisboa, esperando também que o Sr. Vereador possa entender nestas propostas que foram dirigidas à Agência Portuguesa do Ambiente, ao Ministro do Ambiente, mas também a nível das políticas dos municípios. Nós consideramos que dentro de um projeto, depois iremos ter a oportunidade de falar, que aproxima os jovens das políticas e dos políticos, um projeto que tem uma metodologia de participação e de aproximação precisamente a esta perspectiva que são as políticas, mas também da visão técnica e académica.
de forma que gostaríamos também que neste ano da cidade da capital verde europeia pudéssemos continuar a ver e a desenvolver, e estamos disponíveis para trabalhar nesta perspectiva de trazer os jovens, de apoiar os jovens para estas iniciativas que têm que ser não só mobilizados numa greve estudantil, que é importante, e eles, quando sentirem que faz sentido essa exposição pública, mas para além disso, achamos que temos que trabalhar com eles no dia-a-dia e ouvir muito o que são as suas propostas. Muito obrigado a todos, desejo-vos 3 dias de trabalho. E para finalizar a sessão de abertura, preparar o vereador de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. José Sá Fernandes. Ora, muito boa tarde. Começo a cumprimentar a Presidente da Junta de Freguesia de Lima, a professora Eugénia aqui da escola, muito obrigado por ter aqui recebido, a Agência Portuguesa do Ambiente Francisco Teixeira e, claro, o Joaquim Ramos da Estou-me a ouvir. Bom, eu começo por agradecer, obviamente, este convite, esta parceria, mas quero para já, e em primeira linha, agradecer aos professores. Eu, quando tinha 9 anos, aconteceu uma tragédia pelos todos, umas inundações com mortes, que foram até abafadas pelo Gigantrão, e eu fui chamado para ajudar amigos da família para Odivelas, porque as inundações eram terríveis, os bens todos danificados, e foi o primeiro impacto que eu tive, um problema ambiental, um problema de variabilidade climática, pelas cheias que houve aqui em Lisboa. Eu lembro que eu chegava ao colégio, à escola, e ter perguntado ao professor, ou aos professores, quer de ciências, quer de geografia, como é que é possível que ele tenha acontecido? E foram, a primeira lição que eu tive de educação ambiental foi com 2 professores, aliás, uma professora e um professor, que me explicaram o problema das linhas de água, o problema das variabilidades climáticas, não propriamente com estes nomes, mas com outros nomes que eu percebi e que me fizeram um caminho até hoje de considerar um ambientalista e de lutar por estas causas dos ambientes. É ele, os professores, esses primeiros professores, que me fizeram a minha história ambientalista, que tem 51 anos, não é propriamente uma história de há 5 anos, é de 51 anos, e ao longo da vida, fosse qual fosse a disciplina, procurei sempre ouvir os professores, aqueles que me conseguiam explicar as coisas, fossem da minha área de profissional, eu sou formado em Direito, mas tive que sempre escutar os outros saberes, para procurar defender aquilo que eu acredito e que hoje, pelos vistos, há mais pessoas que acreditam que esta é uma discussão essencial nos tempos que nós. Isto aconteceu ainda ontem, a lembrar de outros professores, já na universidade, a discutir política em pleno 65, quando eu vi uma tragédia que acontece hoje, com uma invasão de gafanhotos terrível na Somália e na Etiópia, que já está no Paquistão, uma catástrofe de umas dimensões absolutamente inacreditáveis. E lembro-me bem, na Faculdade de Direito, os maoístas discutirem esse grande organizador, Mao Tse-tung, e eu estar a ler um livro onde ele mandou exterminar os pardais todos dos campos cerealíferos, com uma grande causa da revolução, porque se conseguissem matar os pardais todos, os cereais, 60% dos cereais podiam crescer e podiam alimentar muito mais população. E o que é que aconteceu? Claro, matámos os pardais todos e lá vieram os gafanhotos, uma invasão terrível dos gafanhotos, morreu muito mais gente e não havia pardais para comer os gafanhotos. E nessa discussão na Faculdade de Direito, ninguém estudava nada.
dizer, a discussão é precisamente também ambientalista neste sentido. Temos que conhecer as coisas, temos que ter conhecimento e temos que saber explicar. A grande dificuldade, julgo eu, que temos hoje, não é pela evidência científica. Eu prezo muito estar aqui um professor da faculdade. Outro dia, há uma semana, bem, tivemos um encontro de centros de investigação do país todo. Centros de investigação de Trás-os-Montes, centros de investigação da Beira, o professor estava no centro de investigação, onde houve um encontro de centros de investigação de Portugal para discutir exatamente maneiras de atuar em conjunto, de termos conhecimento de várias disciplinas, desde a física até à sociologia. E acho que hoje em dia é muito isso que nós temos que encontrar dentro da educação ambiental, unir várias disciplinas ou vários saberes para poder explicar causas e efeitos de muitas coisas que nos acontecem. Portanto, nada como os senhores professores para também ensinarem-nos a nós a poder falar ou utilizar as melhores palavras para explicar coisas muitas vezes que são simples, mas são difíceis de explicar ou de entender para quem nós não queremos. E, portanto, eu fico muito feliz que estes encontros encontrem aqui. Tivemos esses encontros dos centros de investigação, hoje temos estes encontros dos educadores ambientais, de professores ou de educadores ambientais que procuram ensinar, de arranjar conhecimento, mas também técnicas de transmissão desse conhecimento às pessoas mais novas, e daí eu estar muito contente disso se passar em Lisboa. Lisboa, capital verde, é isto. Não é pormos em bicos de pés e dizermos que somos os melhores do mundo, porque não somos. Ganhamos este prémio, eu julgo merecidamente, não por ser dos melhores, porque evoluímos bastante em muitas matérias, e uma das matérias que nós evoluímos, julgo eu, foi na informação e na participação que damos aos nossos cidadãos. Nós pedimos muita participação das pessoas naquilo que fazemos. Temos que fazer muito mais, mas evoluímos muito nisto, que é passar há 10 anos, com participação cívica praticamente nenhuma na cidade de Lisboa, e hoje existe muito mais, e pode haver muito mais. Sem medo de estarem sempre a dizer mal de quem governa ou de quem governa, abrir a participação e a boa instituição. Não há discussão, nem há debate cívico se não houver boa informação. Ninguém consegue fazer um bom debate, uma boa discussão, uma boa educação, se não tiver a informação ou os dados a seu tempo. E nesse aspecto, espero eu que a Lisboa Capital Verde vai ser precisamente para dar os dados a todos, os bons e os maus, para que possamos discutir e fazer escolhas. O nosso lema, é escolher e evoluir, é exatamente isso. Tentar que as escolhas assentem a informação correta e tentarmos evoluir para uma escola melhor, um local melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, um planeta melhor. É uma escolha que cada um de nós compete, e daí também dirigimos muito este apelo da escolha e evoluir àqueles que estão completamente a derribar isto. E acredito que não querem saber se ter beatas no chão e não reciclam e deitam a torneira aberta. Há muita gente que continua a fazer isto e fazer uma grande campanha para esses que não querem saber disto. E para essa campanha é muito preciso que haja uma boa educação e que haja muita gente a dizer estas coisas. E portanto, Lisboa Capital Verde é isto, é informar o melhor possível. Nós vamos ter praticamente vamos ter em todos os parâmetros ambientais até ao fim da primavera os dados todos. Já temos quase todos, mas faltam-nos aí nas zonas de calor, nos falta a qualidade do ar, e que estejam online e acessíveis a todos, e do ruído também. E portanto esta é uma missão que eu acho que devemos ter. Para a participação, como já disse, e valorizar. Valorizar principalmente aquilo que fazemos de bem. E não é valorizar só as coisas que se fazem em Lisboa. Eu há bocado podia ter, não chegaram a dar a informação, tive professores de que regiões é que estavam aqui presentes. Porque era a nossa intenção, a cidade de Lisboa, nós valorizarmos tudo o que se faz bem, ou muitas coisas que se fazem bem no país. Não há
maneira de nós, do meu ponto de vista ingênuo, certamente, de educarmos ou combatermos ou ensinarmos aquilo que pretendemos se nós não tivermos bons exemplos. É muito mais fácil eu dizer que tenho que preservar Montezinho e mostrar Montezinho em Montezinho, portanto, no distrito de Bragança, no conceito de Bragança e Pinhais, não falo muito, falo de outros, se eu quero falar de glaciar, se eu quero perceber o que é o geomomento, eu tenho várias zonas do país e tenho que lá ir e mostrar a categoria que se pode discutir de geografia, de ciências, de natureza, da botânica, de física, de química, de fotossíntese, na Serra da Estrela, e portanto visitar a Serra da Estrela. Aí é melhor falarmos com Santos Pontes, Manteigas, Ceia, Covilhã, Guarda, Castelo Branco, Jardim da Franja, manda uma bola à esquina tem, não sei se tem. Pelo menos eu quero que vai. Mostrar e valorizar o nosso território, seja, portanto, na Serra da Estrela, quando há um parque natural, ou em Montezinho, ou aqui perto. Lisboa tem esta sorte, esta sorte da geografia, de estarmos aqui com este estuário magnífico à nossa frente, deste estuário que tem uma reserva natural. É a segunda maior reserva natural de nidificação de pássaros da Europa. Parentes. Claro que isto tem sempre dificuldades. Como é que um professor ou uma escola vai, se for introduzido por um aluno que se lhe perguntar: ó senhor professor, vai ver o aeroporto de Monteiro? O que é que nós dizemos em relação ao problema do estuário do Tejo, à reserva do estuário do Tejo? Bom, não sou eu que tenho que explicar isso, mas vamos ter sempre dificuldades com as decisões políticas. De qualquer maneira, não é isso que eu queria dizer. É uma pena de Lisboa ter um sítio extraordinário da reserva do estuário do Tejo. É um sítio único da Europa, no mundo. Tem que ser estudado. E isso abrange vários concelhos aqui à volta da cidade. Como a Rábida. A Rábida é um paraíso a 20 km de Lisboa. E, portanto, aqui pode-se depois visitar a Baía de Setúbal. E isso tem que ser estudado. Temos que valorizar o bom tempo. A mesma coisa que Sintra e Cascais, que é outro dos grandes parques de reserva natural. Estávamos a falar da Via Formosa, dos Açores, da Madeira, tudo de parques naturais, da Via da Aveiro e dos vários ecossistemas que temos no Rio Fora, seja no Mariano, não queria esquecer ninguém, não esquecer obrigatoriamente, porque o país tem de facto coisas muito boas que devem ser valorizadas e é isso que o Lisboa também vai pretender. Não valorizar aqui. Nós vamos ter duas grandes exposições aqui para valorizar o território de Portugal. Por um lado, o Jardim Histórico, por outro lado, os parques e reservas naturais. Nós, a partir de maio, temos estas duas exposições para valorizar o nosso território e exposições que ficam depois. Ali no Museu de História, no Museu Nacional de História Natural, dos parques e reservas naturais, onde falaremos do Parque de História toda e procuraremos valorizar, mas temos lá ir aos sítios para mostrar o bom que temos. Eu acredito que se mostrarmos o bom, evitamos o mal. Dou-vos um exemplo clássico e termino com isto, para não estar aqui, já são todos cansados de estar aqui a falar muito tempo, mas é o caso do Rio Tejo. O Rio Tejo é dos rios, podia falar de qualquer rio, mas o Rio Tejo é que acaba. Aliás, começa muito bem lá na Serra da Albarracim, com trutas e perdido, e o rio a serpentear, com uma cor maravilhosa. Aliás, o Tejo, quer no princípio, quer no fim, dava para todas as disciplinas de uma escola, desde o português, pode pôr a poesia, a maneira de explicar aquilo, a botânica, a geografia, a física, a química, praticamente a história. Todas as disciplinas podiam ser contadas, explicadas, quer no princípio, quer no fim do rio, mas também de todo o português. Mas o que é que se fala neste rio? Ao longo dos últimos 4 anos, que é uma dor que eu tenho no coração, porque não consigo falar de outra coisa, porque sempre que se fala do Rio Tejo, fala-se
lá de uma fábrica que tira telúrico do Tejo lá e Vila Velha. Não se fala do desígnio, não se fala do montado, não se fala das portas, das próprias portas do Ródimo e do extraordinário ave e fauna que existe ali, única no mundo, de espécies botânicas que só existem ali no mundo. Não, só se fala daqui. E por isso é que eu acredito que se mostrar as coisas boas, nós talvez consigamos evitar as más. Não sei se é a melhor maneira de contar as coisas, mas é aquela que eu acredito e é aquela que eu gostaria que durante a Lisboa, capital verde europeia, fosse possível nós mostrar. É evidente que não vamos esquecer Lisboa, porque o Presidente da Junta já estava a olhar para mim, para lá para este balãozinho, para a cena dele. Não, eu quero mostrar o melhor também nos Olivais, Sr. Presidente, porque tem coisas boas. Os Olivais. Os Olivais têm nomes, têm um parque com um nome dos nomes mais bonitos para ver um parque. É o parque que chama-se Val do Silêncio. Só este nome, dá para contar imensas histórias. É um nome Val do Silêncio, feito por um grande arquiteto. E depois é muito bonito. É um sítio que agora é natural. Vale a pena visitar, mas portanto é uma freguesia que também tem coisas para mostrar. Mas mostrar os Olivais, mostrar Aveiro, mostrar Porto, e coisas boas que o Porto, acho que é uma das grandes missões do Portugal. E portanto, no fundo é isto. E termino, informar, participar, apelar à participação, valorizar o bom que temos, não só aqui, mas nos outros sítios todos, mas como o que temos. Porque na vida pode haver muita conversa, pessoas com muito jeito para falar e para envolver, e para isto e para mais aquilo, mas se não tivermos um compromisso, se não dissermos eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer aquilo, é que não vamos fazer. Lisboa fez o seu compromisso, que é medido. Há muitas empresas que já apelaram, que foram assinar um compromisso, não de conversa, mas de medidas concretas, que são mensuráveis e que nós podemos verificar se cumpriram ou não cumpriram, e depois podemos ter compromissos com cada uma das escolas, compromissos individuais. Eu acho que isto, se não for o mesmo de todos, mesmo aqueles que não acreditam em nada disto, nós não vamos lá, e acho que todos nós os que estão aqui queremos ir lá, queremos ter um mundo melhor. É para isto que quero julgo que a Capital Verde serve. Quero agradecer muito à ASP, quero dar os parabéns pelo magnífico trabalho que têm feito ao longo dos 30 anos. Essa festa dos 30 anos é onde? Mas seja onde for, eu gostaria muito de estar presente. Eu queria muito que este encontro fosse em Lisboa, mas não por ser esta ideia centralizadora de ser em Lisboa. Lisboa tem uma vantagem geográfica por chamar pessoas do território todo, mas não ser. Mas queria gostar de 2 ou 3 encontros que acontecessem mesmo em Lisboa, mas há coisas que eu queria que acontecessem nos sítios onde começaram. Por exemplo, sou incapaz de tirar o Festival de Cinema do Ecocinema de Ceia. Portanto, isso vai, o Festival do Ecocinema de Ceia, o cinema, vai continuar, vai estar na nossa programação, mas é em Ceia. E quem diz esse o eco estou a tentar conversar com o Almar, ao Festival de Teatro de Almar, há coisas que estão lá e que devem fazer parte da programação de cá para nós irmos lá. Eu é isso que pretendemos com a Capital Verde, já não tenho tempo, mas vou-vos despedir. Muito obrigado, boa sessão. Eu vou ficar aqui a assistir mais uma vez à palestra. Assim damos por encerrada a sessão de abertura.